Olá, estamos iniciando o programa Saúde em Foco. Hoje vamos conversar sobre a alimentação complementar, uma fase tão importante para o início da vida da criança. E para falar sobre esse tema, temos um convidado muito especial, o nosso egresso nutricionista Nicolas Dovide. Então, Nicolas, seja bem-vindo e já queria começar te perguntando qual é a importância, como começar com a alimentação complementar. Olha, a gente tem que cuidar principalmente os sinais e prontidão da criança. Se ela estiver pronta, mas antes a gente sempre tem que deixar a amamentação exclusiva até os 6 meses. Se ela for nascida a termo, ou seja, ela não é prematura. Uma criança prematura, a gente vai ter que fazer um cálculo para ajustar a idade dela para chegar nesses 6 meses e aí sim a gente começar a alimentação complementar. Ela é muito importante porque os hábitos da família vão começar a predominar muitas vezes. Isso pode ser positivo ou negativo para o desenvolvimento dela. Então a gente tem que cuidar para incentivar muito a alimentação in natura, frutas, legumes, arroz, feijão, carnes, vários grupos de alimentos ali para a criança, né? Isso vai ser muito importante para a formação do comportamento alimentar dela a longo prazo. A gente também tem que cuidar de possíveis doenças, deficiências causadas aí por erros na introdução alimentar, né? Então, Nicolas, quer dizer que a criança já pode iniciar a alimentação complementar com os alimentos da família, é isso? Exato, Você está dizendo exato. que pode começar com frutas, legumes, arroz, feijão? Mas aí vai depender do que a família está comendo, porque se a alimentação da família estiver inadequada, isso vai passar para o bebê. Consequentemente, isso vai causar problemas a curto e a longo prazo. Então, por exemplo, se a família consome muito ultraprocessados, né, alimentos embalados, bolachinhas, essas coisas, não é um alimento bem-vindo para a criança, né? Lembrando que até os 2 anos de idade a gente não quer que ela tenha contato com açúcar, né? E isso é muito importante que a gente respeite essa etapa, esse processo. E também acho que é importante lembrar, né, que vai começar com esses alimentos, mas também a gente tem que pensar na textura que a criança vai consumir, não é? A gente sempre pensa começando com mais esmagado, depois vai mais ou menos esmagado, até chegar ao sólido mesmo. Até 1 aninho a criança já vai estar comendo na A mesma mesma comida. consistência da família, né? Mesma quantidade, não, mas a mesma consistência. Porque a gente vê muitas vezes que os pais querem colocar para uma criança de 1 ano que um adulto come, né? Então não é o correto. Isso me faz lembrar muito, né, de aulas aqui na universidade que a gente prepara pratos para as crianças e lá com 6 meses vem um prato assim, ó, gigante. Então, o tamanho, né, do estômago da criança não vai comportar tudo aquilo. E aí a gente já começa com essa questão do comportamento, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar vamos pensar em 2 crianças, 2 de 5 anos. Uma quase nunca fica doente, sempre com imunidade boa, come de tudo, fruta, legume, come o arroz, feijão que a gente comentou, um alimento ou outro ela não gosta. Mas, normal, vai dizer que todo mundo come de tudo. Não, a gente tem nossas preferências e a criança também vai mostrar. Mas, de outro lado, a gente tem uma criança que raramente come o que a família quer comer ali, um arroz, feijão, ela já faz uma briga. Normalmente ela está apresentando algum sintoma de deficiência, fica doente, imunidade mais baixa, só quer saber de comer doces, batata frita. Tudo isso vai começar lá nessa introdução alimentar dos 6 meses. Então não é uma coisa que vai aparecer do nada. Isso aí é um processo que é construído durante a nossa vida, né? E esse processo perdura, né? Tá. Porque não é só a preferência ali pelos alimentos, mas também como a família prepara, organiza, como se comporta em relação aos alimentos. Tem muitas famílias que acabam não oferecendo para a criança alguns alimentos porque a família não tem o hábito. E a criança perde a oportunidade também de experimentar. Né? Então, eu também penso que é importante a gente comentar um pouco, né, desse processo do comer. Né? Por que a gente fala tanto em comer na mesa? Né, não distrair a criança com outros artifícios. A gente consegue, primeiramente, o mais importante, além da questão sociocultural, a questão do contato familiar, né? Porque comer não é só pelos nutrientes, né? A gente pensa também toda a parte emocional, sentimental, as comfort foods, por exemplo, aquela sopinha da vovó que faz a gente se sentir tão bem de coração aquecido. Então tem a ver com a emoção também. Mas a gente entende que
incentivando a criança a comer devagar, sem distrações, ela vai manter um sistema de fome e saciedade adequado, né? Então ela vai conseguir entender quanto que ela precisa comer para se saciar e não precisar exagerar nas quantidades. Então vai além da nutrição, né? Vai como um todo. E a criança aprende também com essa questão da saciedade quando a gente oportuniza ela a pegar os alimentos com a mão, comer sozinha, né? Usar os talheres, faz uma bagunça danada, né? Mas é tão importante para o desenvolvimento, tem motor fino, ela consegue, né, já ir pegando os alimentos, ela consegue experimentar todos os seus sentidos. Isso também faz toda a diferença, não é? Tu cria autonomia, né, na vida da criança. E também é muito legal a gente ir incluindo ela no dia a dia, preparações, né? Claro, não vai colocar ela para mexer com faca, fogo, mas ajudar a misturar alguma coisa, envolver ela no processo culinário também. Vai ajudar no desenvolvimento motor, vai ajudar ela a ter uma boa relação com a comida, vai ajudar ela a comer melhor. Então, uma dica para quem vê que uma criança não come, às vezes, algum alimento, ajuda ela a colocar na preparação. Ela vai demonstrar um pouco mais de interesse, né? Então, Nicolas, a gente vê, né, que tem muitas dúvidas em relação à alimentação complementar ainda hoje, né? Apesar de ser tão comentado, mas ainda existem profissionais que talvez, né, não estejam tão qualificados ou não não acreditam, talvez, né, que a criança possa ter toda essa autonomia. Enfim, são muitos os motivos. Mas a gente vê ainda profissionais que ainda precisam de auxílio. Então, a gente pensa em algumas formas de ajudar tanto os profissionais quanto as famílias a entenderem esse processo de alimentação complementar. E como tu acha que a gente pode, então, auxiliar nesse processo todo? Olha, tem muitas metodologias que a gente pode pensar. Eu gosto muito de trabalhar com jogos digitais, que foi que a gente trabalhou no mestrado, né? Então, os jogos sérios são jogos aí que a gente pode trazer um conhecimento técnico, seja para profissionais, seja para os próprios pais mesmo, para as crianças também, dependendo da idade dela. E esses jogos, eles são uma metodologia que a gente pode utilizar ali junto à consulta, junto como um dever de casa, né? Então, pedir para os pais jogarem um jogo, pedirem para eles anotarem dúvidas e trazerem para o profissional, porque o importante é que esses pais eles tenham um vínculo, né, com o profissional. Demonstre interesse em aprender, queira sempre estar junto ali nesse processo, entenda a importância, por quê. Então, ferramentas que tragam alguma forma de aumentar esse vínculo e o interesse são sempre bem-vindas, né? Os jogos digitais são uma das ferramentas, né? E a gente vem trabalhando, né, com os jogos há um tempo, desde a graduação, né? O Nicolas trabalha com jogos digitais, porque além de nutricionista, ele ainda, né, fez o curso de jogos digitais, então a gente consegue articular essas duas características, né, as duas formações em prol, né, da alimentação. Mas a gente vê ainda que há um mito, né, de que os profissionais da nutrição vão sentar, vão fazer a avaliação toda da criança, da família e vão prescrever uma dieta. Entrega o papel e está tudo resolvido. Ou, né, a gente tenta fazer algumas coisas diferentes e a família ainda tem muita necessidade de ter um guia, né, de orientações e talvez esqueça, né, que ela também tem que ser autônoma, né? O nutricionista vai auxiliar nesse processo, mas a família tem que ter sua autonomia. Então, que a gente pode pensar numa consulta um pouco diferente do que o pessoal está acostumado. A gente pode pensar também colocando os pais ou as crianças para jogarem alguma coisa, as crianças para brincarem com os alimentos. Existem diversas formas também. A gente pensa que, às vezes, os pais assistiram um filme, uma série, documentário que fale um pouco mais sobre isso, que traga novas ideias, porque é isso mesmo, a criança ela tem que ter autonomia. A gente tem que ensinar ela a comer. Ela que tem que escolher os alimentos, ela tem que gostar, porque se a gente começar a forçar os alimentos, provavelmente tu pode até criar um trauma e a criança nunca mais querer comer aquilo. Por isso que é importante que ela aprenda. Então, que nem tu falou, às vezes a gente traz metodologias diferentes no consultório e a família não está muito habituada. Ela quer um plano, mas esquece que a alimentação é uma coisa que leva meses, anos para se aprender,
para se arrumar, se ajeitar, né? Então vamos pensar até em próprios adultos mesmo. Quanto tempo leva para uma dieta a pessoa começar a ter adesão? Às vezes 1 ano, às vezes 2, é uma coisa lenta e a gente não pode ser imediatista. Ainda mais com uma coisa tão importante que pode perdurar aí para o resto da nossa vida, né? Então, Nicolas, pensando que a gente já criou, né, alguns jogos, o penúltimo também foi de alimentação complementar associada com aleitamento. Então, lá a gente tinha mais preocupações, né, com quantidade, com textura dos alimentos, idade da introdução, né, que era o jogo chamado Primeiras Refeições. E agora evoluímos um pouco no jogo pensando na evolução do comportamento. Então nos conta mais sobre esse jogo que é chamado Bebê XP, por que do nome e também nos conta aí qual é o objetivo dele. O Bebê XP se chama assim porque XP vem da experiência nos videogames e a gente pensa que é uma experiência de cuidar de um bebê. Ele é um jogo que a gente colocou muitas situações e comportamento junto. Então, não só o alimento correto, mas como ofertar ele. Se a gente oferta ele num ambiente mais caótico, mais calmo, se a gente coloca música, não coloca. A gente colocou algumas situações com outros parentes. Então, por exemplo, o que acontece? Como tu lida quando um vô vem e oferece um bolo de chocolate para a criança? Isso tudo tem a ver com o comportamento como um todo. Então a gente não pode só focar apenas exclusivamente na textura, embora é importante saber quais alimentos são mais importantes, qual é a textura correta para a idade, isso é muito importante saber. Mas no dia a dia vai surgir ocasiões que a gente vai ter que saber lidar também, alguns imprevistos. E a gente colocou algumas cartas no jogo, porque ele é um jogo de cartas, que elas descrevem essas situações como um todo. Então esse jogo digital é para as famílias jogarem, mas o profissional pode usar ele como ferramenta, né? Isso. E como é que como é que nós pensamos então, né, em dar uma equilibrada também, né? Como tu disseste, a gente não pode pensar só na textura, na quantidade, mas no comportamento. Como é que a gente teve a ideia de colocar lá dentro do jogo um equilíbrio? A gente colocou um sistema de status, né? Então seria um sistema de pontuação, que tu tem saúde, família e educação sociocultural. Então, vamos dar um exemplo aí. O avô chegou querendo dar um bolo de chocolate. Se tu aceitar e simplesmente isso, tu pode até ganhar uma pontuação na família, mas perder bastante pontos de saúde da criança. Agora, se tu negar muito rispidamente, dizer pro avô nunca mais trazer isso, essas coisas, tu pode até ganhar pontos de saúde pela criança não comer açúcar, mas tu perder muitos pontos de família. Então, a situação mais ideal seria tu recusar no primeiro momento e explicar por que é importante a recusa, por que a gente quer evitar aquele alimento naquele momento, sabe? Então, Nicolas, acho que é legal também a gente comentar, né, que esse jogo de cartas sempre vão ter 2 situações envolvidas e que o jogador vai ter que escolher entre uma delas. Nem sempre elas estão corretas, ou às vezes as 2 estão corretas, e aí cabe, né, a tomada de decisão para uma futura consequência. Sim, então a gente pensa que às vezes a gente vai por um caminho que parece não estar muito certo, mas que vai beneficiar outro lado. Então, estabelecer uma limitação de alguma certa coisa para a família, para a própria criança, por um lado parece muito proibitivo, parece que tu está judiando, entre aspas, como os pais falam, né? Mas na verdade não, pode se tornar outro lado positivo. Do mesmo jeito que para aquela situação pode fazer mais sentido justamente ser mais severo, né? Exatamente. E aí tem uma outra coisinha que a gente fez além do jogo, né? Nós desenvolvemos esse jogo digital com uma equipe, né? Uma equipe maravilhosa de artista, de programador, né? Quem fez o jogo, o Nicolas atuando aí também como nutricionista e como, né, o produtor aí do jogo, digamos assim. E a gente escolheu, né, alguns personagens para fazer parte desse jogo. E aí nos conta sobre esse personagem. A gente escolheu um bebê roxo, um bebê alienígena, para ser o principal, porque a gente consegue evitar aí algum problema étnico-racial, identificação de gênero, a gente consegue englobar assim, um personagem carismático e fica muito interessante, porque a gente consegue dar esse ar lúdico ao jogo,
também pode criar a questão da identificação, né, do personagem em si, o comportamento, mas se tu fizer algo errado também acaba que não fica tão pesado assim, se dá o game over. Exatamente, muito bom. E nós validamos esse jogo também, então nos conta rapidinho sobre essa validação, se ele está validado para quem é que foi o público aí que validou esse jogo. Ele foi validado e a gente validou com profissionais da área da saúde e expertises em saúde materno-infantil. Então todos eles trabalham com pais e com crianças e eles aprovaram o conteúdo e o jogo como um todo. Onde é que a gente pode encontrar esse jogo? Quem quiser, ele está disponível, como é que faz? Ele é gratuito e ele está disponível na plataforma itch.io. Então qualquer um pode acessar do seu próprio celular, não é? Uhum. Ele é na plataforma web, ou seja, tu pode jogar ele no teu celular, seja Android, seja iPhone, tu pode jogar num tablet, no iPad, no computador, com Mac, Linux, Windows, então é só acessar e jogar. Então, certo, Nicolas, muito obrigada pela tua participação. Acho que o tema da introdução da alimentação é um tema amplo e trazer novas ferramentas pode auxiliar aí também os profissionais da saúde, as famílias a se engajarem, a conhecerem sobre os alimentos, sobre o comportamento de uma forma mais lúdica, mais divertida e que traga mais aprendizados. Então, o Saúde em Foco de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.